Olá, pessoa única, tudo bem com você? Então bora para mais uma chave para dar aquela desbloqueada aí na mentalidade. E por que eu tenho trazido essas chaves a você? Primeiro porque quando eu passo conhecimento eu aprendo mais. Segundo, quando nós não temos consciência do que precisa ser transformado em nós, mudado, porque todos nós temos, ninguém nasceu pronto, né? E a gente vai viver nos recriando por uma vida, né? Então, quando não temos consciência, quando não temos certos conhecimentos, a gente perde ou não tem a oportunidade da transformação, né? Então, é só quando chega a consciência, porque também outras coisas a gente já até sabe, já estão no nosso inconsciente, que é uma parte mais escondida da psique humana. E às vezes algumas palavras, alguns confrontos, às vezes confrontos são necessários para as nossas mudanças, sabia? É muito comum que quem só passa a mão na nossa cabeça, quem só nos apoia em tudo, nos nossos erros, nas nossas falhas, não provoca mudanças em nós. Então é o confronto que é o principal argumento e armamento para trazer mudanças e transformações às nossas vidas. Então é preciso, o confronto é o que muitas vezes traz a consciência, que é uma parte que está mais acima, que está sobre o nosso maior entendimento. Algumas coisas que precisam ser transformadas e então nós temos a oportunidade da decisão de transformar, né, partindo para a ação ou ficar na mesma. Aí cabe a nós, né? Então, a chave de hoje, eu quero dar uma dica para você. Não vou falar ela logo de cara. Lembra daquela frase antiga? Eu lembro desde a minha infância. Quem não se comunica se... Completou aí? Quem não se comunica se... Essa frase é do Chacrinha. Se trumbica. Uns falam, né? Se estrupica e por aí vai. É se trumbica e tem todo o mesmo sentido. Se ferra, se dá mal, se lasca. Um palavreado muito usado hoje, né? E isso vale para quê? Para nossa vida pessoal, para a vida de empresas, né? De instituições, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos. A chave de hoje é comunicação. Nós todos nos comunicamos, né? E a comunicação, ela é uma arte que envolve diversas habilidades nossas. Algumas pessoas são até mais tímidas, não gostam muito de conversar e tal. E tudo bem, né? Alguns têm alguns transtornos, né? Ou mentais, ou de personalidade, ou do neurodesenvolvimento, que deixa a pessoa um pouco mais retraída mesmo. Só que ainda assim, nós não somos um diagnóstico. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Nós não podemos nos limitar ao diagnóstico, e os pais também, tendo o diagnóstico de seus filhos, sendo de autismo, TDAH, do que quer que seja, se deixar se levar pelo diagnóstico, você vai passar a ter pena da pessoa, pena dos seus filhos, e eles não vão desenvolver. E nós, como portadores, né, de alguma dificuldade ou transtorno, nós não podemos nos deixar levar pelo diagnóstico médico. Ele é apenas uma linha de raciocínio para nos levar a buscar ajuda. O diagnóstico, ele é importante por isso. Então não vamos fugir dos diagnósticos. Eles são de extrema importância para que nós possamos buscar os profissionais corretos,
né? As intervenções mais apropriadas para a gente buscar o conhecimento e principalmente para nós utilizarmos das nossas superações para auxiliar outras pessoas a superar os seus problemas também, que muitas vezes são os nossos, né? Então, algumas pessoas não têm nenhum transtorno ou dificuldade maior, mas tem a timidez, que muitas vezes é causada por algum trauma. É possível que através de terapias, através de psicopedagogo, psicólogo, psicoterapeuta, que você melhore. Eu tenho pacientes que têm fluído muito mais em sua comunicação, têm perdido aquele nervosismo, aquele suor frio, né? Aquele medo de caminhar em meio aos outros. Tem gente que tem medo de cair, de caminhar em meio ao público e cair muitas vezes. Por isso não se comunicam, não saem do lugar. E tudo bem, mas busque ajuda, tá? É possível que você supere isso aí, ok? Então, a chave é comunicação. Então, se você é uma pessoa tímida ou se gosta muito de comunicar, saiba que na comunicação, que é uma arte que envolve diversas habilidades, em uma média de mais de 50%. O que mais comunica em nós não é a fala, não é o falar, é o corpo. É a comunicação não verbal, a comunicação corporal, né? Exemplo, eu posso não falar, mas se eu fizer isso aqui, você já sabe o que eu tô querendo dizer. Se eu fizer isso aqui, ou só se eu fizer isso, nossas gesticulações, um levantar de sobrancelha, né? Uma boca para um canto só, né? Um pescoço mais levantado. É uma comunicação não verbal. Então, né? Um caminhar, um jogar de cabelo, né? Enfim, isso é comunicação também. E envolve mais de 50% da nossa habilidade de comunicar. Então a gente está todo o tempo se comunicando. A linguagem, a fala é uma outra forma de comunicação, né? E em média, 30%, 35% aí, ela diz sobre a nossa entonação vocal. Vamos voltar lá atrás? Ou vamos voltar? Quem não se comunica se trumbica. É preciso que nós saibamos nos comunicar para que a gente se dê melhor na vida, para que a gente prospere, para que a gente consiga atingir mais pessoas, transformar mais pessoas, nos comunicar a mais pessoas, a mais tribos, a diversidade, né? Falar com todos, ouvir a todos, mas falar com todos, nos comunicar com todos, né? Então, tem outros adendos aí. Na comunicação existe o receptor, né? Aquele que recebe a mensagem, e o mensageiro, que é aquele que tenta passar a mensagem. Entenda que a responsabilidade de passar a mensagem não é de quem recebe, é de quem envia. Então eu se estou aqui tentando passar uma mensagem a você, né? Eu tenho essa responsabilidade de buscar o meu público, como o meu público gosta de ouvir. Quais os tipos de palavras o meu público costuma lidar melhor? Com qual tipo de vestimenta, né? Porque até vestimenta comunica sobre a nossa imagem, sobre a mensagem que a gente está querendo passar, não é mesmo? Então a gente precisa o tempo todo buscar nos adequar, né? Com quem a gente quer falar. Por isso, tantas vezes não somos compreendidos.
Muitas vezes, né, algumas pessoas compreendem perfeitamente a mensagem que a gente quer passar, outras não, aí tem uns porém também. Só que se eu sou a mensageira, se eu quero passar a mensagem, para eu saber se o meu público está compreendendo, eu preciso pedir feedback. E eu posso pedir no momento, se eu estou fazendo uma palestra, se eu estou ao vivo com os meus mentorados, né? Eu faço sempre isso com os meus mentorados, com os pais que eu mentoro, com os meus próprios pacientes. Eu pergunto: você compreendeu? Você entendeu a mensagem que eu estou tentando passar? Eu fui clara? Eu sempre busco perguntar: eu fui clara? Por quê? Algumas pessoas têm dificuldades maiores do que outras para compreender, né? Algumas pessoas, inclusive, têm bloqueios cognitivos, têm bloqueios de aprendizagem. Por isso, tantas vezes, não só com pacientes mentorados, mas você aí no seu casamento, com seu noivo, sua noiva, com seus funcionários, colaboradores, tenha essa humildade, né? De sempre perguntar: a minha mensagem fez sentido para você? Você está compreendendo o que eu estou falando, né? E então, assim, a gente precisa desenvolver técnicas para falar com todos os públicos. Eu não falo da mesma forma, eu não uso o mesmo vocabulário com as crianças, nem com os adolescentes e nem com os meus adultos pacientes, né? A gente precisa se adequar para a gente não se dar mal, para a gente passar a mensagem da melhor forma possível para que todos compreendam, né? E claro, eu falo, mas eu sei que eu preciso melhorar muito, a gente sempre precisa. Então, assim, 30% é entonação de voz. A gente tem um momento de ser mais dinâmico. Quem fala só de um jeitinho tem uma dificuldade maior de atingir as pessoas. Tem uns certos momentos que a entonação de voz ela precisa aumentar, a dinâmica precisa aumentar, né? E até nisso a entonação comunica muito. Quando você quer que a pessoa te entenda, você não precisa gritar. Quando você precisa falar sério, você pode chegar pertinho da pessoa e falar mais baixo com ela. Ela vai te compreender melhor ainda. Sabia disso? Então, tem uma outra forma de falar que era a forma que Jesus mais falava, que era em parábolas. E o falar em parábolas significa dar voltas, né? Contar histórias até chegar no ponto para falar com a pessoa. Porque algumas pessoas têm dificuldades de entender com mais, sendo mais diretos com elas, né? Então é preciso contar histórias. Quanto mais a pessoa, o comunicador, ele domina essa arte de falar em parábolas, de contar histórias, ele tem mais sucesso para lidar com todos os públicos. Só que eu não tenho muita paciência da pessoa tentar passar alguma mensagem para mim, comigo, direto, vir falar comigo e ficar enrolando, dando voltas. Não, eu prefiro que seja direto, vem direto ao ponto logo. Eu não tenho mimimi comigo. Então, para lidar com pessoas mais melindrosas, é importante que saibamos falar em parábolas para ser mais amáveis com elas, né? E que elas compreendam da melhor forma. Então, o comunicar é uma arte que envolve, né, corpo, fala e entonação de voz, né, linguagem, vocabulário, dialeto e por aí vai. E quem não se comunica se trombica. E você aí, qual o seu ponto forte na comunicação? Me coloca aí nos comentários. E o seu ponto que precisa ser melhorado também na comunicação? Se quiser, descreva aí nos comentários também, tá bom? E deixa aquela curtida no vídeo aí, tá? Para ajudar no engajamento, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Envie também aquela primeira pessoa que vier ao seu coração, tá ok? Um beijo, muita paz a ti e aos seus.